Na aula de hoje, nós vamos tratar o assunto chamado termologia. E antes de definir essa palavra aqui, ó, termologia, vamos olhar para essas figuras. Temos aqui uma geladeira, um carro, um avião, uma máquina mais primitiva. Todas essas máquinas apresentadas aqui são, na verdade, máquinas térmicas. Inclusive esta aqui, ó, a geladeira. É uma máquina que trabalha com transferência de calor ou obtenção de uma modalidade de energia a partir do calor. São as chamadas máquinas térmicas. E o que a termologia tem a ver com isso? Então vamos ver a etimologia da palavra termologia. A palavra termo, ela significa calor. A palavra logia está relacionada com estudo. Portanto, podemos pensar em termologia como uma ciência que estuda o calor. E estuda o calor, podendo ser o calor transformado noutra modalidade de energia. O calor é uma modalidade de energia. Então já vamos ficar combinados em relação a essa informação. Uma observação que devemos fazer é a seguinte: nós temos aqui nessas figuras alguns objetos, alguns dispositivos que traz uma série de conforto para os dias atuais. Então, você imagina um deslocamento que você precisa fazer todos os dias entre duas cidades distantes uma da outra, digamos de 50 quilômetros. Se não fosse com a utilização do automóvel, ficaria bem mais difícil fazer esse percurso, não sendo, pelo menos, utilizando um automóvel. Então, todos esses aparatos relacionados a máquinas térmicas são aparatos que existem hoje graças ao acúmulo de conhecimento que a humanidade passou a ter em relação a esse assunto, a essa ciência que é esse ramo da física que a gente chama de termologia. Isso justifica muito bem o porquê que termologia é um assunto de interesse da humanidade. Então, estamos aqui começando o estudo de um ramo da física chamada termologia. Bom, para prosseguirmos no estudo de termologia, nós precisamos de trabalhar com um ramo da termologia, que é a chamada termometria. Lembre-se que anteriormente nós falamos de termologia. Nós trocamos a palavra logia por metria. Então, termometria é uma parte da termologia que vai trabalhar com as medidas das grandezas termométricas que estão presentes na termologia. Então, alguns exemplos de grandezas termométricas presentes na termologia. Algumas grandezas, por exemplo, volume, por exemplo, temperatura, são grandezas termométricas. E para medirmos essas grandezas, nós precisamos de algum instrumento. Então, a parte da termologia que trabalha com essas medidas, nós chamamos de termometria. Termometria. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma informação, fazendo uma reflexão sobre um conceito que, em geral, todos nós temos. Uma ideia que todos nós já temos. Quando nós tocamos uma superfície, nós temos, a princípio, uma ideia de frio ou uma ideia de quente. Essa ideia de frio e de quente nós sentimos através de um dos sentidos que nós temos, que é o tato. Então, se você utiliza de um sentido que você possui, que é chamado tato, você encosta numa superfície e você vai atribuir um conceito de quente ou de frio para aquilo ali. Acontece que reverter essa informação através de um número baseados no nosso tato não é uma coisa digamos, muito confiável. Então, é interessante que nós construímos algum instrumento para verificar, para transformar esse quente, esse frio em números e, portanto, fazer a medida da intensidade desse quente ou desse frio. Uma coisa que os cientistas perceberam é que quando cedia energia térmica para um sistema, os átomos ou moléculas daquele sistema passavam a ficar mais agitados. Então, a essa agitação, o se tornar mais quente estava relacionado com uma agitação maior nas
moléculas ou átomos que compõem aquele material. E os cientistas perceberam que esse quente estava relacionado a uma agitação mais intensa. E a esse grau de agitação, eles deram o nome de temperatura. Então, podemos dizer o seguinte, que a temperatura ela está verificando o grau de agitação dos átomos ou moléculas que compõem um determinado material. E a temperatura? Como é que nós podemos medir a temperatura? Então, nós precisamos recorrer a substâncias termométricas para medir as grandezas termométricas. Uma das grandezas termométricas é a temperatura. Para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro. O que é o termômetro? Então, isso aqui é um tubo. Esse tubo tem um estrangulamento aqui. E aqui nós temos um recipiente com volume, com um diâmetro maior do que o tubo, né? E aí, aqui dentro, coloca-se a substância termométrica. Então, o que seria uma substância termométrica? Seria uma substância que ela é bastante sensível à variação das grandezas termométricas. Por exemplo, uma substância termométrica muito utilizada para medir temperatura é a substância chamada mercúrio. Então, o mercúrio é uma substância que é bastante sensível à variação de temperatura. Aumentando pouco a temperatura, ele aumenta significativamente o seu volume. Então ele é muito utilizado. Além disso, ele é um metal que se encontra no estado líquido na temperatura que nós somos adaptados a ela. Então, supor que aqui seja o mercúrio, e à medida que a temperatura aumenta, o volume dessa substância vai aumentar. E para o volume dessa substância aumentar, para o volume desta substância aumentar, o mercúrio vai ter que subir através dessa coluna que está aqui, ó, esse tubinho aqui. Então, o que se faz é atribuir um valor para uma determinada temperatura, fácil de ser reproduzida, e aumentar um outro e definir um outro valor e atribuir um outro valor para a temperatura num outro ponto fácil de ser reproduzido. Então, as substâncias são compostas por átomos ou por moléculas. Mas aqui nessa figura, essa figura é um modelo. Então, nessa figurinha aqui, nós temos um modelo de como as substâncias são formadas. Então, aqui nós temos um centro onde tem uma molécula ou um átomo. Isso aqui pode estar representando uma molécula ou mesmo um átomo. Então, vamos pensar aqui num átomo, então. Vamos ter um átomo, um segundo átomo, um terceiro, e assim nós formamos a substância. Esses átomos estão ligados um ao outro, e essas molinhas aqui estão representando as forças de ligação entre esses átomos, que prende um átomo no outro. Mas um átomo ligado ao outro átomo, e esses átomos não estão de forma estática, eles estão oscilando, eles estão realizando movimentos de vibração nessa rede, a gente chama de rede. Então esses átomos estão ligados uns aos outros, e eles vão apresentar vibração em torno de um determinado ponto de equilíbrio. Esta vibração, esta agitação desses átomos está relacionada com a temperatura. Então, medir a temperatura é medir o quanto estão agitados esses átomos que compõem o material. Aqui nós temos um material metálico e uma chama. Essa chama
está aquecendo essa região, essa extremidade aqui do metal e, portanto, essa região vai ter os seus átomos mais agitados. Essa agitação vai se transferindo ao longo dessa direção, é a direção na qual a gente vai dizer que o calor está se propagando. E, logicamente, a agitação dos átomos nessa extremidade vai ser uma agitação mais baixa do que nessa extremidade, porque a temperatura aqui vai ser mais alta do que aqui nessa extremidade da direita. Então agora, o que nós vamos fazer é pensar num aparato para que nós possamos medir esta temperatura. Esse aparato é o chamado termômetro. Então nós vamos ver aqui agora como se constrói um termômetro. Ainda antes de falar de termômetro, quero falar aqui das substâncias e grandezas termométricas e falar do equilíbrio térmico. Uma descoberta também do cientista foi a seguinte: se você tiver dois objetos, dois corpos, A e B, isolados entre si, isolados termicamente, ou seja, esse corpo não transfere calor para esse e nem esse transfere calor para esse. Então, a gente diz que esses corpos estão isolados termicamente. Olha o que os cientistas perceberam. Se esses dois corpos foram colocados em contato entre si, se você fizer contato entre o corpo A e o corpo B, aquele corpo que tiver maior temperatura vai transferir calor para aquele de menor temperatura. Então, nesse caso aqui, nós temos um objeto que tem uma temperatura TA e temos um objeto que tem uma temperatura TB e TA tem uma temperatura maior que a temperatura de B. O corpo A tem temperatura maior que a temperatura de B. Por quê? Porque o calor está sendo transferido de A para B. Essa transferência vai ocorrer até quando? Vai ocorrer até o momento em que esses dois objetos vão estar em equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, nós dizemos que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Então, dizer que dois objetos estão em equilíbrio térmico, ou seja, calor de um não é transferido para o outro. Dizer que dois objetos estão em equilíbrio térmico significa dizer que a temperatura deles são iguais. Vamos então agora falar das substâncias e grandezas termométricas. Então, grandezas termométricas, já fiz algum comentário. Exemplo, temperatura. Temperatura é uma grandeza termométrica. E agora nós vamos pensar num objeto, num aparato que nos permite medir temperatura. Esse aparato é o termômetro. Uma substância termométrica de interesse nosso nesse momento é o mercúrio. Por que o mercúrio é uma substância termométrica interessante? Então veja, o mercúrio é uma substância termométrica de grande interesse nosso nesse momento. Por quê? Quando submetido à variação de temperatura, o mercúrio apresenta uma variação de volume bastante significativa. Então, por isso, o mercúrio é um material indicado para a construção de termômetros. Tem outros materiais de interesse também. Nesse momento, nós vamos discutir aqui sobre o mercúrio. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, um tubinho capilar, ou seja, um tubinho bem fininho de vidro, por exemplo. E dentro desse tubinho de vidro, nós temos um recipiente com um volume bastante significativo aqui, nessa extremidade mais baixa do tubo, onde nós colocamos a substância termométrica
de interesse, no caso aqui o mercúrio. Então nós colocamos mercúrio, essa parte sombreada aqui é onde está o mercúrio. Nesse tubo capilar é feito um estrangulamento e nós vamos ver já já por que desse estrangulamento. Então quando se coloca, por exemplo, esse termômetro, esse dispositivo aqui, em contato com um objeto qualquer, esse termômetro pode ser colocado debaixo da axila de um ser humano, por exemplo. Então poderia ser esse um objeto. Então esse objeto vai transferir calor para essa substância chamada mercúrio. E quando essa substância tem a sua temperatura aumentada, o que acontece? Esse mercúrio ele vai dilatar, ou seja, vai aumentar o seu volume de forma significativa. E quando ele aumentar esse volume, essa substância vai ter que subir por esse tubinho aqui, ó. E para cada posição desse tubinho vai ter um número correspondente para que nós possamos transformar essa grandeza física chamada temperatura no número para podermos analisar fisicamente o que está acontecendo. O Celsius, por exemplo, existe uma escala chamada escala Celsius ou escala centígrada. Nessa escala Celsius, o cientista Clausius Celsius, o que ele fez? Ele atribuiu o número 0 à temperatura do gelo fundente. Ou seja, você tem um recipiente onde você tem lá barrinhas de gelo e essas barrinhas de gelo começam a derreter nesse recipiente. Então, o gelo se fundindo, gelo fundente, ele atribuiu a temperatura 0. E para a água em ebulição, ele atribuiu um número 100. E para o gelo, ele atribuiu o número 0. Então, para isso aqui, ele atribuiu esse número aqui. E depois que ele fez essas atribuições, depois que ele atribuiu o número 0 para o gelo fundente e 100 para a água em ebulição, para uma determinada pressão, né? Tem que ser levado em consideração essa informação. Quando ele fez isso, ele estava utilizando dois valores de temperatura que podem ser facilmente reproduzidos experimentalmente. Gelo fundente e depois água em ebulição. Eram dois fenômenos físicos fáceis de serem reproduzidos em laboratório. Então, essa foi a jogada do Celsius. E aí, depois que ele atribuiu esses valores, ele dividiu em 100 unidades iguais toda essa extensão de variação de temperatura. Então, a temperatura de 0 grau, temperatura de 100 graus, ele atribuiu para esses dois fenômenos físicos: gelo fundente e água em ebulição. Esse estrangulamento serve para impedir que o mercúrio, no processo de contração, ele apresente uma contração muito rápida. É o seguinte, quando você retira o termômetro daquele objeto que estava transferindo calor para ele, caso não exista o estrangulamento, a coluna de mercúrio vai baixar rapidamente. E isso dificulta fazermos a leitura da temperatura. Então, para que possamos retirar o termômetro daquele objeto, que seria a fonte de calor, e podermos fazer a leitura com uma certa tranquilidade, é importante que exista esse estrangulamento. Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando,
o que o Celsius fez? Atribuiu o valor 0 para o gelo fundente e o valor 100 para a água em ebulição, para uma pressão específica. Agora, você pode construir o seu termômetro e atribuir o número que você quiser para a temperatura, para o gelo fundente e a água em ebulição. Só que aí, quando você fizer seu termômetro, estabelecer sua escala, você precisa fazer uma relação entre a sua escala e a escala já aceita no mundo científico. Então, o Fahrenheit fez também a sua escala termométrica, onde ele atribuiu o valor 32 para o gelo fundente e o valor 212 para a água em ebulição. Então, é preciso que se estabeleça uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, precisamos relacionar essa escala com essa escala, de tal maneira que, quando tivermos uma determinada temperatura Tc, digamos que seja essa aqui, ó, o que ela corresponde na temperatura Tf, temperatura em Fahrenheit? Então, precisamos fazer essa relação aí, e é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, lembrando lá das relações geométricas, das razões na geometria, repare que isso aqui, ó, é um comprimento específico. Ó, comprimento do tubo. Comprimento do tubo. Então, se nós pegarmos esta variação da temperatura em Fahrenheit, então se eu pegar a variação para uma temperatura genérica qualquer, Tf menos 32, esta variação vai estar para esta variação na escala de Celsius, que é Tc menos 0. Então, esta variação, chave vermelha, está para essa variação, chave vermelha, assim como esta variação, chave azul, que vai ser 212 menos 32, vai estar para esta variação na escala de Celsius. Então, vermelho está para vermelho, azul está para azul. E aí será possível estabelecermos uma relação aqui agora, que é a seguinte. Vamos pegar aqui a variação em Celsius. Qual que é a variação em Celsius? A variação em Celsius vai ser de Tc menos 0. A variação em Celsius vai ser de Tc menos 0. Então, vamos escrever temperatura em Celsius menos 0 depois variação da temperatura em Fahrenheit. Variação da temperatura em Fahrenheit. Qual que é a variação da temperatura em Fahrenheit? Vai ser o Tf menos 32. Tf menos 32. Então, vamos voltar aqui para a variação de temperatura. Então, nós vimos aqui, ó, esta variação de temperatura em Celsius, que é Tc menos 0, Tc menos 0, está para Tf menos 32, Tf menos 32, Tf menos 32.
Assim como essa variação em Celsius, mostrado com a chave azul aqui, 100 menos 0, 100 menos 0, está para variação em Fahrenheit, que é 212 menos 32. 212 menos 32. Organizando essa equação, nós vamos ter Tc menos 0, simplesmente Tc, 100 menos 0, 100, que é igual a Tf menos 32, tudo isso sobre 212 menos 32, 180. Tá aí. Vamos passar esse 100 para o segundo membro. Então, nós vamos ter Tc, que é igual a 100, multiplica Tf menos 32 sobre 180. Vou colocar esse 180 aqui. Vou fechar o parênteses. Simplificando aqui, dividindo por 20, numerador, e dividindo por 20, numerador, nós vamos ter Tc, que é igual a, dividindo por 20 dá 5, dividindo por 20 dá 9, 5 nonos de Tf menos 32. Esta é a relação entre a temperatura em Celsius e Fahrenheit. Por exemplo, quando a temperatura, nós sabemos que a temperatura do corpo humano, por exemplo, com 38 graus, então a temperatura do corpo humano, um Tc no valor de 38 graus Celsius, ela já indica febre. Então, no termômetro calibrado em Fahrenheit, qual que é a correspondência desse 38 graus? Aqui, por exemplo, então passando para aqui, ó, eu quero saber quando a temperatura de 38 graus, medida na escala Celsius, indica febre no corpo humano, qual que é esse valor correspondente na temperatura do termômetro calibrado em Fahrenheit? Então vamos ver. Eu vou colocar 38 graus para Celsius, 5 nonos, multiplica Tf menos 32. Isso implica dizer que eu vou passar esse 9 para aqui multiplicando, então eu vou ter 38 que multiplica 9. Vou passar esse 5 para cá dividindo. Tudo isso que é igual a Tf menos 32. Então, 5 vezes, 38 vezes 9. 38 dividido por 5 dá 7,6.
Faz as contas aí. 7,6 vezes 9. Tudo isso que é igual a 32, é igual a TF menos 32. 7,6 vezes 9, quanto dá? Dá 68,4, igual a TF menos 32. Esse 32 está aqui negativo, vai passar para o lado esquerdo aqui, somando. Então, 68,4 menos 32, aliás, mais 32, que é igual a TF. Então, TF, temperatura em Fahrenheit, é 68,4 mais 32, que vai dar 104, aliás, 100,4 100,4 Fahrenheit. E aí a gente coloca aqui, ó, a expressão grau. Ou seja, a temperatura de um corpo humano em febre baixa, por exemplo, é uma temperatura de 38 graus. Quanto que essa temperatura corresponde na escala Fahrenheit? Então, ela representa 38 graus Celsius, equivale a 100,4 na escala Fahrenheit. Precisa haver uma correspondência entre as escalas termométricas. Bom, agora vamos ver a escala Kelvin. A escala Kelvin é também chamada a escala absoluta. Na escala Kelvin, o que foi feito? O Kelvin, ele atribuiu para o gelo fundente, ele atribuiu o valor de 273. E para a água em ebulição, ele atribuiu o valor de 373. O Kelvin pensou num valor zero para a temperatura quando todas as moléculas ou átomos estivessem de fato estáticas. Isso é um ponto, teoricamente ele existe, mas na prática ainda não se observou essa situação das moléculas ou átomos estar com agitação zero. Mas cada vez os cientistas buscam uma temperatura o mais próxima de zero possível. Vamos lembrar. Vou pegar uma temperatura aqui que nós vamos chamar de TC, uma temperatura TF, que fisicamente vai dizer a mesma coisa, e uma temperatura TK, que vai representar a mesma coisa. Então vamos escrever aqui, ó, esta variação em Celsius vai estar para esta variação em Fahrenheit, que vai estar para esta variação em Kelvin. Então nós podemos escrever TC menos 0 estará para TF menos 32, que estará para TK
TK menos 273. Agora esta variação maior aqui, ó, que em Celsius representa 100 menos 0, que em Fahrenheit representa 212 menos 32, que em Kelvin representa 373 menos 273, elas vão estar uma para a outra conforme essas chaves em azuis aqui, em azul aqui. Então 100 menos 0 vai estar para 212 menos 32, que vai estar para 373 menos 273. Esta é a relação entre as três escalas. Nós já trabalhamos com estas duas, a relação entre essas duas. Agora vamos trabalhar com esta relação aqui e esta relação aqui. Vamos trabalhar com essas duas relações. TC para TK, temperatura em Kelvin. Então vamos escrever TC menos 0 sobre 100 menos 0, TK, que é igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273. Então, TC sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre 100. E, portanto, nós temos TC, que é igual a TK menos 273. Esta é a relação. Ou, se você quiser escrever de forma diferente, TK vai ser TC mais 273.